Fala pessoal, tudo bem? E a gente vai conversar hoje com o sensei Eduardo Porchat, ele que é árbitro internacional da Pan American Karate Federation. Estava aqui no campeonato, na final do Campeonato Brasileiro Arbitrando, se não me engano estava como chefe de quadra, né? Chefe de quadra. Edu, muito obrigado pelo seu tempo e por conversar conosco do Além do Kiai. E aí eu queria começar nosso papo te perguntando como que você começou o Karatê, há quanto tempo você faz, um pouquinho da sua história, para quem está assistindo a gente conhecer um pouquinho melhor. São 35 anos de Karatê. Eu comecei o Karatê ainda na adolescência, e aqui em São Paulo, capital. Eu sou nascido em São Paulo, e fui desenvolver mais a parte de Karatê de professor em Florianópolis. Eu fui fazer Educação Física na Universidade Federal de Santa Catarina, e por lá comecei a trabalhar dando aula. Até então eu era só aluno. Legal, bacana. A gente estava conversando antes que assim, o evento, né, a competição, ela não acontece sem essa figura extremamente importante que é o árbitro, né? Eu queria que você contasse para o pessoal como que você começou, que você falou, eu não sei, porque normalmente as pessoas falam, pô, vou ser árbitro, né? Como que foi? Você teve vontade ou foi assim também? Não sei, às vezes a pessoa falou, quero ser juiz, não sei. Conta pra gente como é que foi a sua história, né? De preparação, como que você fez para chegar a ser árbitro internacional. Depois a gente vai te perguntar o que é necessário para ser árbitro internacional. Eu duvido que alguns dos atletas resolvam o sonho que quer ser árbitro de Karatê. Eu fui ser árbitro de Karatê porque eu dando aula para as minhas crianças, eu comecei a trabalhar num colégio particular, eu tinha muitas crianças, e aí, para começar a participar das competições, eu ia dar a minha aula e as crianças perguntavam como é que marca ponto, o que é falta. Então, para tirar minha dúvida, eu trouxe um professor, diretor de arbitragem da Federação de Santa Catarina, para dar um curso. E achei que o curso ficou muito a desejar, né? Então eu reclamei e o presidente da federação na época perguntou, você quer fazer o curso de arbitragem? Vai ter um curso da Confederação Brasileira, você vai lá e se atualiza para você poder dar suas aulas. Eu fiz essa prova, eu tirei 100% de acerto, e o presidente da Confederação Brasileira na época me perguntou, poxa Eduardo, você tinha que fazer credenciamento internacional? Você fala inglês? Eu falo. Você fala espanhol? Você fala, falo. Então, vamos fazer o credenciamento internacional para começar com árbitro sul-americano, depois árbitro americano. Então eu fui participar do primeiro credenciamento internacional lá em 2001. Faz tempo, hein? São 15 anos. E desde então eu dei uma parada de arbitragem nesse meio do caminho e retornei agora em 2013 com o novo presidente da Confederação Brasileira. Que legal. E minha pergunta é, hoje o que a pessoa que está em casa, enfim, o cara que é atleta, o cara que não é atleta, o karateca que quer tornar-se árbitro, qual o caminho que você indica? Curso, enfim, procurar a federação local, qual seria o caminho, o melhor caminho para tornar-se árbitro? Primeiro você tem que fazer o curso na sua federação. Quem forma o árbitro é a federação estadual. Cada federação tem o seu diretor de arbitragem, você faz o curso inicial, básico, e vai buscar o credenciamento estadual, né, dentro do seu estado. Eu acredito que cada federação tem o seu regulamento, mas você sendo árbitro no seu estado B ou A, você já pode fazer credenciamento na Confederação Brasileira. Faixa marrom para cima, faixa preta primeiro dan, já pode fazer o seu primeiro credenciamento da Confederação Brasileira e buscar ser árbitro nível D ou C. E aí depois você vai subir para B ou para A, aí dependendo tem que ter segundo dan para árbitro B e terceiro dan no mínimo para ser árbitro A. E aí tem os percentuais de acerto da prova, de 80%, 90% para ser árbitro brasileiro. Aí a Confederação Brasileira está liberando para árbitro B e árbitro A nacional poder fazer o credenciamento internacional num campeonato sul-americano ou pan-americano. E aí começa uma escadinha, né? Que é Jude C, depois Jude B, Jude A, depois Referee B e Referee A. Legal, bacana. E quando a gente estava conversando, fazendo a pré-entrevista, eu te falei sobre uma das coisas que eu acho extremamente importante, que é a capacidade intelectual, a capacidade cultural que as pessoas têm. Quando você me falou, pô, eu falava inglês, falava espanhol, estudei fora, na sua opinião, principalmente agora que o Karatê vai participar da próxima edição olímpica, certo? Qual que é a sua opinião quanto a esse assunto, de você ter um nível cultural? Óbvio que a gente não está aqui falando de profissão, enfim, mas de você até você tem eu vou colocar até de uma maneira melhor, você tem um preparo para isso. Qual que é a sua opinião? O que você pensa sobre isso? Em qualquer área é importantíssimo que você tenha uma bagagem cultural para você poder discernir o certo do errado e principalmente na parte do esporte. Então, a minha formação é de educação física, eu fiz duas especializações no Brasil, e aí me surgiu uma especialização na Inglaterra, que eu fui fazer
de personal trainer. E é interessante você dominar uma segunda língua. Entendi, uma pergunta rápida. Mas quem fala inglês pode tornar-se árbitro na América Latina, por exemplo, ou o espanhol é obrigatório? Quem fala inglês, quem fala espanhol, que a prova é em inglês e espanhol. Então você tem que falar pelo menos um desses dois para poder fazer a prova. Bom, te agradeço mais uma vez. Vou deixar para você o microfone aberto. Putz, dividir onde você dá aula, quiser mandar um recado, quiser falar uma coisa que você acha importante, o microfone está aberto, é seu, fique à vontade. Eu queria te agradecer pela entrevista e convidar quem quiser participar das nossas aulas em Florianópolis. Nós temos uma boa equipe de karatê em Florianópolis e nos preparando para as próximas Olimpíadas de 2020. Show de bola. Edu, muito obrigado, foi sensacional bater esse papo com você, valeu mesmo. Obrigadão.